Perfeito. Sim, agora então está sendo gravada, tá? Desculpa aí, pessoal, que eu esqueci de iniciar a gravação. Então, iniciamos falando sobre hidrólise de sais, né? Iniciamos falando sobre, para quem pegar a aula depois lá, né? Iniciamos falando sobre hidrólise de sais, a calagem do solo, a gente aplicando lá, então, calcário no solo. O calcário é rico em carbonato de cálcio, então, quando colocado lá no solo, né? Ele vai encontrar água, umidade do solo ou água da chuva, né? Que na sequência da calagem, né? Pode chover. Vai encontrar então a água e ele vai se ionizar nos íons cálcio e carbonato. O carbonato, então, no segundo momento, vai sofrer hidrólise. Então, a hidrólise é a reação do ânion carbonato com a água. Hidro de água, né? E lise de quebra, tá? Então, hidrólise, quebra da água ali. Então a água vai doar um próton para o carbonato, ele se transforma em bicarbonato. Porém, nesse processo, pessoal, a água acaba se transformando em hidroxila. Então vejam, a hidrólise do ânion carbonato dá origem à hidroxila. Aqui você já consegue ver alguém que vai neutralizar a acidez do solo. Aquele pH baixo, né? Devido ao excesso de H+ lá no solo, vai ser neutralizado, né? Esses H+ ali serão neutralizados pela hidroxila, que está sendo liberada na hidrólise aqui do ânion carbonato. Porém, a hidrólise não para por aí, né? O ânion bicarbonato sofre mais uma hidrólise. Então, eu vou colocar aqui a segunda hidrólise, né? Vamos colocar aqui, então, o bicarbonato sofrendo também uma hidrólise. Então, novamente, reação com água, né? Você vai ter um equilíbrio químico, você tem a transferência de mais um próton ali, né? Mais um próton. Opa, aqui cortou, né? Transferência de um H+, né? Da água para o bicarbonato. Acontecendo, então, né? A formação ali do ácido carbônico, H2CO3. Vejam que você tinha bicarbonato. Quando você transferiu um próton aqui, você acaba tendo H2CO3. A carga que era -1 fica neutra. Você não tem mais carga, você chega no ácido carbônico. Vejam, você formou um ácido fraco. E a água que perdeu o próton também se transforma em hidroxila, né? Você arranca um próton da água, você tem lá a hidroxila formada. Então vejam, novamente, a gente pode fazer aquele estudo de pares conjugados. O bicarbonato está recebendo próton. Se ele está recebendo próton, é uma base. Aqui está o seu ácido conjugado, o ácido carbônico, a espécie formada, né? A água aqui está doando prótons, então ela é um ácido. A espécie conjugada lá, a hidroxila, né, é a sua base conjugada. Tá? Então vejam que você formou aqui, ó, olha o que, que você formou. Você formou um ácido fraco, ácido carbônico, né? Você formou aqui um ácido fraco, é um ácido, né? Só que é um ácido fraco, tá? E você formou aqui a hidroxila. Você formou hidroxila tanto nessa primeira hidrólise tanto nessa primeira quanto nessa segunda. E hidroxila é base forte, né? Base forte, tá? OH-, base forte. Então, essas hidroxilas que foram liberadas aqui irão reagir com o H+ do solo, com a acidez do solo. Então, qual é a reação que vai acontecer lá no solo, né? O excesso de acidez, né, do solo, então vai reagir com essas hidroxilas que foram liberadas durante a hidrólise do ânion carbonato, oriundo do carbonato de cálcio, que é o principal componente do calcário. Então, a neutralização, né, acontece dando origem à água. Você forma água lá na reação de neutralização, né? H2O, tá? H2O. H2O. Ok?
Pessoal, conseguiram entender aqui o processo que acontece, então, lá no solo? A gente não adiciona hidroxila diretamente, a gente não adiciona uma base. Lembrando que base é aquela espécie na qual o ânion é uma hidroxila, OH-, né? A gente neutraliza a acidez do solo adicionando um sal. Vejam lá, o carbonato de cálcio. Por que que é sal? Porque o ânion é diferente de hidroxila, porque se o ânion fosse hidroxila, eu teria uma base, né? E o cátion é diferente de H+, o cálcio aqui, né? É um metal alcalino terroso. Se fosse H+, aqui eu teria um ácido. Se o cátion do composto é um H+, eu tenho um ácido. Se o ânion for uma hidroxila, eu tenho uma base. Então, o conceito de sal, cátion diferente de H+, ânion diferente de OH-. Por isso que é um sal. Mas como que eu neutralizei a acidez do solo? Porque o processo de hidrólise do carbonato liberou hidroxila. Então, indiretamente, quando eu adiciono carbonato, tanto faz aqui ser de sódio, de cálcio, tá? De bário, o mais comum é o de cálcio, né? O calcário, o carbonato de cálcio é o mais comum. Quando eu tenho carbonato em água, eu terei lá as hidrólises, porque o carbonato ele tem como parente o ácido carbônico, que é um ácido fraco. Então, as reações de hidrólise vão acontecer ali entre a espécie, né? Você olha para os dois íons formados. Qual desses íons tem parente espécie fraca? O carbonato. O ácido de origem dele é o ácido carbônico. E um ácido, então o carbonato ele vai querer chegar a ácido carbônico. Porém, nesse processo ele libera, né, o carbonato tentando ir a ácido carbônico libera essas hidroxilas e essas hidroxilas então são responsáveis lá por neutralizar o H+, né, a acidez presente no solo, tá? Perfeito. Pessoal, alguma dúvida com relação à neutralização, então, do solo pelo processo de calagem? Tudo bem? Tranquilos? Conseguiram entender? Carbonato de cálcio liberando as hidroxilas que consomem, então, o H+, que está em excesso no solo, né? Perfeito. Pessoal, é, lá nas piscinas, né, a gente costuma ter que acertar o pH da água. Lá também a gente pode usar barrilha, a gente compra lá na loja de produto para piscina, né? A gente compra barrilha ou a gente compra alcalinizante. São vendidos, né, com esse nome. A barrilha nada mais é do que carbonato de cálcio, tá? Então, quando você compra barrilha lá na loja de produto de piscina, você está comprando carbonato de cálcio. Então, as hidrólises que vão acontecer são essas. São essas as hidroxilas, né, que vão neutralizar a acidez da água da piscina e o pH da água vai subir, né? Porém, a gente tem que cuidar para não subir demais, porque vejam que 1 mol de carbonato de cálcio dá origem a 2 mols de hidroxila lá na hidrólise. Então, o pH tem que adicionar aos poucos para esse pH não subir demais. Porque pH muito alto, né, começa a precipitar sais e a água da piscina começa a ficar com um aspecto leitoso, esbranquiçado, né? Então tem que cuidar para isso não acontecer, tá? Então, quando a gente quer um ajuste mais fino do pH da água da piscina, é melhor usar alcalinizante. E daí quem é o alcalinizante, né? O alcalinizante nada mais é então do que o bicarbonato, né? A gente compra então o bicarbonato de sódio. Ó. Vejam lá, o ânion bicarbonato, né? E o cátion sódio. Então, esse aqui é o tal do alcalinizante, bicarbonato de sódio. A gente tem lá então a ionização, né, do bicarbonato de sódio em sódio e bicarbonato no primeiro momento, ok? E agora sim, né? Você compra então o sólido, né? Você adiciona o sólido bicarbonato de sódio lá na água da sua piscina. Ele vai dar origem então aos íons, né? Sódio e bicarbonato aquoso.
E aí sim, né, o bicarbonato vai sofrer hidrólise. Essa hidrólise que está aqui embaixo, ó, tá? Veja que vai acontecer só essa etapa. Então, o bicarbonato vai sofrer apenas lá a hidrólise indo a ácido carbônico, né? Ele recebe um próton da água indo a ácido carbônico. E nesse processo a água se transforma em hidroxila. Então, está aqui, né? Está aqui a hidroxila que vai reagir com o excesso de H+, que está presente lá na água da piscina, né? O H+ está presente lá na água da piscina, vai acontecer a neutralização, formando novamente água, né? Formando água. Então, o H+, que está em excesso lá na piscina, o pH está baixo, né? Você adicionou alcalinizante, elevador de alcalinidade, né? Então você acaba indiretamente adicionando hidroxila, que vai reagir com excesso de H+, que produz água. Então vejam, pessoal, que o bicarbonato, como ele já tem aqui, né? Uma das cargas neutralizadas em relação ao carbonato, né? Vejam lá, o carbonato CO3 2-, o bicarbonato HCO3-. Você já neutralizou ali uma das cargas. Então, o bicarbonato, ele libera só uma hidroxila no processo de hidrólise, enquanto que o carbonato libera lá duas. Por isso que aqui você tem um ajuste mais fino de pH. Você sobe o pH de forma mais lenta quando você adiciona o elevador de alcalinidade, né, o alcalinizante. Tá? Você controla mais facilmente aqui. E além disso, né, você tem aqui então uma piscina, né, com um pH mais controlado. Você não tem aquela água leitosa, esbranquiçada, que problemática, tá? Causa repulsa, né? Você chega numa piscina que está com água leitosa, você muitas vezes prefere não entrar nessa piscina. Bernardo, o pH para a piscina tem que ser lá na faixa mais ou menos, tá? De 6,8 a 9, mais ou menos, tá? Nessa faixa ali, tá? Na região ali da neutralidade, né? Até um pouquinho básico ali, tá? Mais ou menos nessa faixa aí. O ideal, né? Ali de 6,8 a no máximo 9. Acima de 9 você começa a ter lá já problemas de precipitação de alguns sais, e aí começa a ficar, aqueles precipitados ficam lá dispersos na água e causa, né, turbidez. Você não tem aquela água transparente, né, aquela água bonita, tá? Então a gente tenta sempre deixar ali na faixa de 7, 7,5, que é o ideal, tá? Muito ácido, você pode ter problemas de irritação da pele, né? Assim como muito básica também, né? E quando é muito básica, também a gente tem aquele problema de água esbranquiçada, tá? Vanderlei, a água lisa provavelmente o pH estava alto, tá? pH alto. E pode ser que também ela tinha dureza, né? Tinha um pouco de dureza, e isso faz com que quando você entra em contato com ela, você sente aquele aspecto, né, dela ser lisa, tá? E a dureza também é devida ao carbonato de cálcio, tá? Carbonato de cálcio. Sim, calcário, exatamente, tá? É o mesmo composto lá. O que que causa dureza? O principal composto que causa dureza da água, carbonato, né, de cálcio, tá? Esse cara aqui, ó, tá? Então tem a ver, né? Uma água onde foi colocado muito carbonato de cálcio, o pH subiu, ela fica com dureza elevada, ela fica com aspecto, aquele aspecto de água lisa. Só ver a dúvida do Bernardo aqui, tipo quando pega bicarbonato com água na mão. Exato, né? Você fica com aquele aspecto, né, de limo na mão, né? É isso mesmo, tá? Devido ao fato de eles serem sais básicos. Então vejam, bicarbonato ou carbonato, né, de cálcio ou de sódio ali, os dois casos, são sais que são sais básicos, né? Então você neutraliza excesso de acidez adicionando um sal básico e não uma base, né? Então vocês estão vendo aqui que a gente pode neutralizar a acidez com um sal.
desde que esse sal seja um sal básico, tá? Então, a gente viu aqui exemplos de sais básicos. Eu quero mostrar para vocês um exemplo de um sal neutro, tá? Um sal neutro, então, um sal neutro, né, é aquele sal que não vai mudar o pH da água. Um sal neutro, por exemplo, pode ser o cloreto de sódio. Quando eu coloco o cloreto de sódio, sal de cozinha em água, vejam que os íons formados são sódio e cloreto, né? Esses íons, eles não sofrem hidrólise. Eu não tenho nenhum parente fraco aqui quando eu penso nos parentes dessas espécies. O parente do sódio é um cátion, então pensa na sua base de origem. Ó. É hidróxido de sódio. É, é uma base forte, né? É uma base forte. E para o cloreto, pensa num ácido, né? O ácido clorídrico, ó, HCl. 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 É um ácido forte, tá? Então, essas espécies, tanto o sódio quanto o cloreto, eles não vão querer voltar a essas espécies de origem, porque são espécies fortes. O ácido clorídrico, a gente viu na aula da semana passada, como ele é forte, ele está totalmente ionizado na forma de H+, e de Cl-. Então, o Cl- não vai querer vir a ácido clorídrico molecular. Não. Por quê? Porque é um ácido forte que prefere ficar na forma ionizada, né? Então o cloreto fica lá sem sofrer hidrólise. A mesma coisa o NaOH, é uma base forte. A gente viu que em água ela vai estar totalmente ionizada na forma de sódio e de hidroxila. Então, o sódio não vai querer formar NaOH, ele vai ficar lá na forma iônica em água. Tá? Então, quando as espécies formadas na ionização do sal são espécies na qual os parentes, né, são espécies fortes, não ocorre hidrólise. Então, se não ocorre hidrólise, o pH da água, quando eu adiciono esse sal, que é um sal neutro, ele não se altera. Então, se eu tinha uma água com pH 7, eu adiciono sal de cozinha. O que acontece com o pH da água? Continuará em 7, porque você só jogou sódio e cloreto, que são íons que têm parentes fortes, não sofre hidrólise, não tem reação com a água. Então, o pH da água se mantém o mesmo. Então, quando eu adiciono um sal neutro, o pH se mantém o mesmo. Diferente de quando a gente adiciona um sal básico, como a gente viu lá na piscina, né? Adicionando carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio, ou lá no processo de calagem do solo, quando a gente adiciona calcário, né? Que é um sal básico. Você tem, então, um aumento de pH da água quando você adiciona um sal básico. Além do sal neutro, a gente também pode ter sal ácido, né? A gente pode ter um sal ácido também. Então, um sal ácido, eu posso usar aqui como exemplo o cloreto de amônio, né? O cloreto de amônio é um sal, né? NH4Cl, tá? Cloreto de amônio. Esse sal, como o próprio nome já diz, ele vai fazer com que o pH da água diminua. Eu adiciono um sal e o pH vai diminuir. Por quê? Vamos lá. Primeiramente, então, a ionização do sal, originando o cátion amônio e o ânion cloreto. Vejam agora, pessoal. É... Deixa eu só ver a dúvida do Bernardo. Um anula o outro. Isso, exatamente, Bernardo. Lá no sal neutro, né? Acaba anulando, né? Eles se anulam porque são duas espécies fortes, tá? Pessoal, então aqui, ó, no íon amônio e no ânion cloreto, né? No cátion amônio e no ânion cloreto, quem tem parente fraco? Então, olha lá. Para o cátion, você pensa na sua base de origem. Então, o íon amônio tem parente quem? A amônia, o NH3, né? Que é uma base fraca. E o cloreto, quem é o parente do cloreto? Você pensa, é um ânion, então você pensa no ácido de origem, ácido clorídrico, né? Ácido clorídrico é um ácido forte. O cloreto não vai querer ir a ácido clorídrico, não.
Agora, o íon amônio vai querer ir à amônia. Por quê? Porque a amônia é uma espécie fraca e espécies fracas prevalecem na forma molecular, como a gente viu na aula da semana passada. Então, o íon amônio vai querer se transformar em amônia. E aí temos a liberação de H+. Então, vamos fazer essa reação de hidrólise, então, o íon amônio sofrendo hidrólise, né? Reagindo, então, ali com a água, ele vai, então, olha lá, é uma espécie positiva. Vocês acham que ele vai querer doar próton para a água ou receber H+? Uma espécie positiva, ele vai querer, então, doar próton para a água. Então, o próton vai ser doado para a água. O H+, né, vai ser doado para a água. E a água, então, que recebe o H+, se transforma em H3 ou mais, né? E, então, o íon amônio perdeu um H+, se transforma em NH3, né, em amônia, né? Pega aqui o íon amônio, tira um H+ dele, ele se transforma em amônia. Então, é um ácido, né? O íon amônio está se comportando aqui como um ácido porque está doando próton. A espécie formada é a sua base conjugada. A água aqui está recebendo um próton, então ela está se comportando como uma base. A espécie conjugada é o seu ácido conjugado, o H3 ou mais. Lembra que o H3 ou mais é o nosso H+, né? Só que lá do ensino superior, né? Enquanto que o H+, a gente costuma trabalhar com ele lá no ensino médio. Então, o que é o H3 ou mais? É o responsável pela acidez. É o H+, só que ligado a pelo menos uma molécula de água, né? Então, você tem lá o H3 ou mais. Então, vejam, eu formei aqui uma base fraca. A amônia, né? A amônia é uma base fraca. Uma base fraca, tá? Porém, eu formei aqui, ó, o íon amônio, tá? O íon amônio, ele é o quê? Ele é um ácido, né? É um ácido e ele é um ácido forte, né? Um ácido forte. Tá? O H3 ou mais é um ácido forte. Então, quem vai mandar no pH? A espécie forte. Você tem uma base fraca formada e você tem um ácido forte formado. Quem manda no pH é o ácido forte. Por isso que o pH diminui. Quando você coloca um sal desse tipo, como cloreto de amônio, né? Cloreto de amônio, você tem então uma diminuição do pH da água, tá? É um sal ácido. Então, sempre que você colocar um sal na água, o pH pode diminuir, o pH pode aumentar ou o pH pode não sofrer alteração. Isso vai depender da característica do sal, dos íons que formam esse sal, né? Se ele é um sal neutro, se ele é um sal ácido ou se ele é um sal básico, como a gente viu anteriormente, né? Os casos lá de calagem, né? Carbonato de cálcio ou ainda bicarbonato, né? De sódio, por exemplo, né? Aqui a gente viu anteriormente, né? Eram exemplos de sais que eram sais básicos, né? Que aumentam o pH da água. Então, vejam que nem só com ácido ou com base eu consigo mudar o pH da água. Eu posso mudar adicionando um sal, desde que ele seja ácido ou básico. Então, o que, que acontece, né? Água pura, a gente viu lá na aula da semana passada, né? Água pura, então, a gente tem a mesma quantidade de H3 ou mais e de OH menos. A gente viu isso lá na aula da semana passada, né? Duas moléculas de água reagindo, temos equilíbrio químico, temos a formação de H3 ou mais e de OH menos. Temos a formação desses íons. Porém, né, a gente viu que o KW, a constante de autoprotólise da água, é nada mais, nada menos do que a concentração de H3 ou mais multiplicada pela concentração de OH-. A gente viu isso na aula da semana passada. A gente viu que esses dois valores, né, a 25 graus Celsius é de 10 na menos 7 mol por litro. E aí a gente tem lá o KW, que é igual lá a 10 na menos 14, né? A gente viu isso na aula da semana passada. Então, vejam que para uma água pura, uma água destilada,
você tem apenas íons H3 ou mais e OH- lá em equilíbrio com moléculas de água. E a gente viu que esse equilíbrio ele é bem deslocado para a esquerda, né? Você tem muito mais moléculas de água na forma molecular do que os íons H3 ou mais e OH-. Essas quantidades são muito baixas, ó. É na ordem de 10 na menos 7 mol por litro, né? A concentração desses íons lá. E por que essas quantidades aqui são iguais para água pura, né? Porque a gente viu que se uma molécula de água transfere o próton para outra, essa que perdeu o próton se transformou em hidroxila. Essa molécula de água que ganhou o próton se transformou em H3 ou mais. Então, essas duas quantidades são iguais, né, para água pura. E aí, quando a gente adiciona um ácido na água, né? Então, quando a gente adiciona um ácido na água, a gente aumenta muito essa quantidade aqui, né? Você incrementa a quantidade de H3 ou mais no sistema. Automaticamente a quantidade de hidroxila diminui. Tá? Por quê? Porque essa multiplicação sempre será constante. Então, se você aumenta esse número vai ter que diminuir. Então, lá para uma solução ácida, a concentração de H3 ou mais, ela aumenta. Ela, se por acaso ela for lá para 10 na menos 3, 10 na menos 2, por exemplo, né? Uma solução com pH 2, né? Esse número aqui vai para 10 na menos 12. Vejam, era 10 na menos 7, diminui, né? Vai para 10 na menos 12. A concentração de H3 ou mais da água pura era 10 na menos 7. Você adicionou H+, aumenta esse número, né? Ele vai para 10 na menos 2. 10 na menos 2, por exemplo, né, é maior do que 10 na menos 7, tá? Porém, a multiplicação sempre é 10 na menos 14. Agora, se você adicionar uma base na água, né, o pH aumenta. Por quê? O que, que acontece? Você faz o contrário, né? Quando você adiciona uma base, você aumenta a quantidade de OH- no sistema. Automaticamente, a quantidade de H3 ou mais diminui. Então, você altera, né, esse equilíbrio. Você aumenta a quantidade de hidroxila, a quantidade de H3 ou mais diminui. Então, por exemplo, uma solução com pH 12, né? Se o pH é 12, o pOH é 2, né? O pOH é 2. Então, vejam, a concentração de H3 ou mais para uma solução, né, com pH 12, né? pH 12, ó. A concentração de H3 ou mais diminuiu. Foi de 10 na menos 7 para 10 na menos 12. Diminuiu, né? Lembra que é negativo o expoente aqui, né? Já a concentração de OH- menos aumentou. Para água pura era 10 na menos 7, você adicionou uma base, você foi para 10 na menos 2, no caso de pH 12, né? 10 na menos 2, a concentração de hidroxila, o pOH é 2, né? Você tem ali pH 12. Lembrando que a multiplicação fica constante. Então, a gente viu, trabalhou bastante isso aqui na aula da semana passada, viu que essas duas concentrações de H3 ou mais e de OH- para água pura são iguais. Quando você adiciona ácido, aumenta H3 ou mais, diminui OH-. Se você adicionar base, é o contrário, né? É uma gangorra. E agora a gente acabou de ver na aula de hoje que a gente pode afetar esse equilíbrio aqui adicionando um sal ácido ou um sal básico. Um sal ácido aumenta a quantidade de H3 ou mais no sistema, né? Pela hidrólise da água. Um sal básico aumenta a quantidade de hidroxila, né, lá na água, né, devido à hidrólise desse sal. Tá? Então, podemos alterar o pH da água também adicionando um sal. Deixa eu ver a dúvida do Bernardo. Se a água em pH ácido a 100 graus Celsius degrada? Olha só, Bernardo, se você tem um pH ácido, você já tem mais H3 ou mais no sistema, né? A 100 graus Celsius, a única coisa que vai acontecer é que você favorece, né? Ó, vamos pensar em água pura, né? Em água pura, tá? Vamos pensar em água pura primeiro.
a 100 graus Celsius, o que que acontece? Você apenas aumenta a agitação, né, do sistema, tá? Você aumenta a agitação do sistema, você favorece um pouco mais a ionização, tá? Você desloca um pouco esse equilíbrio um pouco mais, né, para a direita, tá? Pensa lá, aumento de temperatura, aumenta a agitação entre as moléculas, né? As moléculas estão se chocando com mais intensidade. É mais provável que essas quantidades aqui aumentem, tá? Então, a 100 graus Celsius, a concentração de H3 ou mais não vai ser mais 10 na menos 7, né? Para água pura. Vai ser um pouco maior, talvez 10 na menos 6. E a de hidroxila também, tá? São iguais se a água for pura. Então, o KW a 100 graus Celsius ele não é mais 10 na menos 14, ele é 10 na menos 12, por exemplo. Ele é maior, tá? Porque aumenta um pouco a quantidade de íons, porque você está facilitando ali a, a ionização. O que acontece, tá? É que a 100 graus Celsius você começa a ter a evaporação das moléculas, né? Você começa a ter lá a ebulição, na verdade, né? Elas começam a mudar de estado físico, né? Sai lá do estado líquido e vai para o estado gasoso, tá? Perfeito. Então fizemos esse link, né, da hidrólise de sais com um pouquinho do que a gente viu na semana passada também, tá? Então, pessoal, dependendo do sal, a gente vai ter lá um tipo de hidrólise acontecendo. Eu vou mostrar para vocês mais um outro sal aqui, o acetato de sódio, por exemplo. O acetato de sódio, ele vai primeiramente dar origem aos seus íons, né? No segundo momento, quem que sofre hidrólise? O cátion, sódio ou o ânion acetato? Pensa, o sódio tem parente hidróxido de sódio, é uma base forte, não vai querer sofrer hidrólise, né? O sódio ele prefere ficar na forma de íon em solução. Agora, o acetato, aqui ele, né? Ele tem parente ácido acético, que é um ácido fraco, é um ácido carboxílico, então ele vai querer ir a ácido acético. Então o acetato vai receber um próton da água se transformando em ácido acético. Nessa jogada, a água se transforma em hidroxila. Então vejam, você formou um sal, você formou um ácido fraco e uma base forte, a hidroxila. O pH será mandado, né, pela hidroxila. O pH vai aumentar, tá? Ok, Bernardo, isso eu pensei agora daí concentro ácido. Sim, à medida que você vai evaporando, né, você vai concentrando a solução, tá? Porém, a 100 graus Celsius você evapora também em ácido, tá? Então, fica difícil de prever, porque além da água, você também evapora o ácido. Se eu não me engano, por exemplo, o ácido clorídrico, né, a temperatura de ebulição dele é menor do que a da água. Então, ele vai evaporar antes ainda do que a água, tá? Perfeito. A hidrólise aqui do carbonato de cálcio do calcário a gente já trabalhou, né? Já trabalhamos aqui. Ok, era isso que eu queria mostrar para vocês, então, de hidrólise de sais. Muito importante, então, na agronomia, né? A hidrólise do carbonato de cálcio. Processo de calagem, neutralização de excesso de acidez do solo. Geralmente, os solos são ácidos e a gente precisa corrigir pH, então, diminuindo a acidez, ou seja, aumentando o pH. Tem que tomar cuidado com esses termos, né? O que, que é aumentar o pH? É diminuir a acidez, né? Diminuir a acidez. Então, através de um sal básico ali, tá? Ok. Deixa eu ver então aqui. Vamos falar um pouquinho sobre solução tampão, tá? Eu quero falar um pouco sobre solução tampão, para daí, num segundo momento, a gente ir lá para a lista de exercícios onde eu quero trabalhar mais alguns pontos, tá? Então, pessoal, a gente acabou de olhar para a hidrólise de sais, vimos que existem sais de diferentes tipos que vão produzir lá mudanças no pH da água. Pode ser deixar a água ácida, água ou solo, né? Ácida básica ou ainda, né, sais que não produzem alteração. E agora, pessoal, a gente então
olha para o lado, né, do conteúdo envolvendo equilíbrio ácido-base, com o nome solução tampão. O que é essa solução tampão? Então, eu posso ter um sistema, né? Eu posso montar um sistema na qual eu não altero o pH da água onde eu montei esse sistema se eu adicionar um ácido ou uma base forte, né? Então a gente já viu que para água pura, né? Você tem lá as alterações de pH quando você adiciona um ácido ou uma base. Então, para água pura, H2O, o mesmo equilíbrio que a gente estava vendo, né? H3O mais OH menos, né? Para água pura, a gente viu que essas duas quantidades são iguais. Se eu adicionar um ácido, na água, o que, que acontece com o pH, né? Se eu vir aqui nesse sistema, né, e adicionar mais H+, o que, que acontece com o pH? O pH diminui, né? O aumento na quantidade de H+ faz com que o pH diminua, né? Você fica com um meio mais ácido. Agora, se você adiciona hidroxila, né? Se você adiciona uma base, então adicionando mais hidroxila, o que, que acontece com o pH, né? Adicionando ao sistema hidroxila, o pH vai subir, né? O pH vai aumentar. Então, a gente viu que a água sofre variação brusca de pH quando eu adiciono um ácido ou uma base. Agora, eu posso ter uma mistura de substâncias que, quando eu adiciono um ácido, o pH não muda. Quando eu adiciono uma base, o pH também não muda. E essa solução é a tal da solução tampão. Então, a solução tampão é uma solução na qual eu tenho lá algumas substâncias, na qual, se eu adicionar gotas de ácido, o pH não vai diminuir. Se eu adicionar gotas de base, o pH não vai aumentar. Se eu adicionar gotas de ácido na água pura, o pH diminui. Se eu adicionar gotas de base, como hidróxido de sódio, numa água pura, o pH sobe. Agora, se eu for fazer essas adições, né, tanto de um ácido forte como de uma base forte, numa solução tampão, o pH não vai se alterar. O pH daquela solução não vai se alterar. Isso até uma certa quantia, né, de ácido ou de base que eu estiver adicionando. Chega no momento em que esse tampão ele estoura, ele não suporta, né? Ele não suporta infinita adição de ácido ou infinita adição de base, né? Sem alterar o pH. Ele suporta por um certo tempo, depois ele estoura. E por uma certa quantidade de adição de H+ ou de OH-, né? Depois ele estoura. Então, aí temos a tal da capacidade tamponante, né? O Bernardo comentou que o sangue, né, o tamponamento cardíaco está relacionado ao nosso sangue. O sangue, ele é uma solução tampão. O sangue, né, no nosso sangue existem mais do que um sistema tamponante, né? É um conjunto de substâncias que causam lá o efeito tamponante, tá? E o que, que é, então, uma solução tampão? É quando eu tenho um ácido fraco e eu adiciono um sal contendo a sua base conjugada. Como, por exemplo, aqui, ó, eu tenho ácido acético e acetato de sódio. Eu adiciono a base conjugada na forma de sal. Tá? Deixa eu colocar aqui para ficar mais claro, né? Então, um ácido fraco com a sua base conjugada, ou uma base fraca com o seu ácido conjugado. Vejam, espécies fracas. Ácido fraco ou base fraca. Se eu tenho incremento da sua espécie conjugada, eu tenho um sistema tamponante. Vamos para cá para ficar mais claro. Vamos lá. Ó. Ácido acético, né? Ácido acético. Ó. Ácido acético, quando eu coloco ele em água, ele é um ácido fraco, ele se ioniza pouco. A gente viu na semana passada, né? Esse equilíbrio ele é deslocado para a esquerda, né? A gente pode colocar dessa forma. Apenas algumas moléculas de ácido acético vão doar próton para a água, dando origem a H3 ou mais. E o ácido acético se transforma, então, aquelas poucas moléculas que sofreram ionização, né?
vão dar origem ao ânion acetato. Então, vejam, eu tenho um ácido fraco. Vejam que essa quantidade aqui, ó, da sua base conjugada, ela é muito pequena. Por quê? Porque o ácido é fraco, ele prefere ficar nessa forma. Se por acaso eu vou lá nesse sistema e eu aumento essa quantidade dessa espécie, eu tenho um sistema tamponante. Como que eu aumento a quantidade dessa espécie? Adicionando um sal que contém essa espécie. Então eu posso adicionar nesse ácido aqui, ácido acético, eu posso adicionar acetato de sódio. É esse sal aqui, né? CH3COO, só troca o hidrogênio pelo sódio. Você tem um sal, ó. E esse sal, ele sofre ionização, indo a sódio e acetato também. CH3COO-. Então, vejam, eu aumentei a quantidade de acetato através da adição de acetato de sódio. Essas duas espécies são as mesmas, né? Então, o que é uma solução tampão? É uma mistura onde eu tenho um ácido fraco com um sal que contém a base conjugada. O acetato, né, é a base conjugada do ácido acético. Então, eu aumentei a quantidade, eu garanto, né, que eu tenho bastante acetato através da adição de sal. Porque se eu tivesse só o ácido, essa quantidade aqui de acetato é muito pequena. Porque é um ácido fraco, esse equilíbrio, como vocês viram, né? Ó, esse equilíbrio ele é bem deslocado para a esquerda. Então, eu tenho pouco acetato. Eu garanto incremento na concentração de acetato se eu adiciono um sal. Uma outra forma de obter essa solução tampão, né, é se eu não quero adicionar o sal, o que eu faço? Eu venho aqui nesse sistema e adiciono base, né? Eu venho aqui nesse sistema e adiciono hidroxila. Quando eu adiciono hidroxila, o que eu faço, né, nesse equilíbrio químico? Quando eu adiciono hidroxila, hidroxila reage com H3O+, então remove H3O+, formando água. Como remover o H3O+, esse sistema tende a deslocar para a direita. Então, adicionando hidroxila, ou seja, neutralizando um pouco desse ácido, eu faço com que um pouco dessas moléculas, né, um pouco mais dessas moléculas, se transformem em acetato. Eu neutralizo um pouco dessas moléculas. Então, eu aumento a quantidade de acetato através da neutralização do ácido acético. Eu desloco esse equilíbrio um pouco para a direita. Então, eu aumento a quantidade da base conjugada e, assim, eu também tenho uma solução tampão. Então, como que eu posso obter uma solução tampão? Misturando um ácido fraco com sal, que contém a sua base conjugada, ou pegando um ácido fraco e jogando algumas gotas de hidróxido de sódio, uma base forte, neutralizando um pouco desse ácido. Então, eu produzo a sua base conjugada através da neutralização de um pouco das suas moléculas, tá? A mesma coisa poderia ser com uma base fraca, né? Como a amônia, né? A amônia, NH3, ó. A amônia é uma base fraca, né? A amônia é uma base fraca. Eu tenho lá, então, um equilíbrio químico, né? Ela é uma base, algumas espécies apenas receberão próton da água, dando origem ao íon amônio, liberando hidroxila, né? Então, eu tenho, para formar um tampão com essa base aqui, eu tenho que adicionar um sal que contenha o seu ácido conjugado lá, né? O ácido conjugado da base fraca amônia é o íon amônio. Então, eu posso adicionar o cloreto de amônio. Eu posso adicionar esse sal aqui, ó, NH4Cl. Por quê? Ele vai me dar origem à espécie conjugada da base amônia, né? Então, eu aumento a quantidade aqui, ó, da espécie conjugada, né, da base fraca. Lembrando que aqui a quantidade de íon amônio, oriundo desta reação, é pequena. Por quê? Porque você tem uma base fraca. Esse equilíbrio ele é bem deslocado para a esquerda, né? Aqui, ó. Ele é bem deslocado para a esquerda. Eu tenho muito mais amônia na forma molecular do que íons amônio. Mas para mim ter um sistema tamponante, eu tenho que aumentar a quantidade de íons amônio. Então, como que eu faço isso? Adicionando um sal que contenha ele. Ó.
Assim eu incremento a concentração de íon amônio na solução. Ou, né, eu posso preparar uma solução de amônia e adicionar algumas gotas de ácido, né? Eu posso vir aqui nesse sistema e adicionar gotas de H+, né? Eu preparo uma solução de amônia e adiciono gotas de H+ aqui. O que vai acontecer nesse equilíbrio químico quando eu adiciono H+? O H+ vai remover hidroxila, né? Vai remover hidroxila, remove, formando água. O sistema tende a repor hidroxila e para isso ele se desloca para a direita. Então, mais amônia se transforma em íon amônio. Então, eu aumento a quantidade de íon amônio pela neutralização de um pouco de moléculas de amônia pela adição de um ácido ali, né? Pela adição de ácido forte, como ácido clorídrico. Então, eu preparo uma solução de uma base fraca, vou lá e adiciono algumas gotas de ácido. O que eu faço? Eu aumento a quantidade da sua espécie conjugada aqui, né? Então, eu tenho um sistema tamponante. E quando que eu tenho o melhor tampão possível? Quando eu tenho 50% da espécie molecular e 50% da espécie ionizada. Ou seja, 50% da espécie molecular, 50% da espécie ionizada. Quando eu tenho quantidades iguais, né, do ácido fraco e da sua base conjugada, ou da base fraca e do seu ácido conjugado. Nessas situações, eu tenho o melhor tampão possível, quando essas duas concentrações são iguais. E o pH da solução será exatamente o pKa do ácido, tá? De origem ali na qual você preparou a solução tampão. Tá? Então, existem vários sistemas tamponantes, né? A gente viu que o sangue, né, é um tampão e tem pH 7,4. A água do mar é um sistema tamponante também, só que um pouco mais básico, é um tampão alcalino, né, um pH 8,4. Aqui para o sangue, pessoal, o nosso sangue ele a faixa, né, de atuação do sistema tamponante é bem estreita, tá? Um pouquinho abaixo de 7,4 você já começa a ter morte das células por uma doença chamada de acidose do sangue. E um pouco acima de 7,4, você também tem morte das células por uma doença chamada de alcalose, né? O sangue alcalino, né? Muito alcalino, tá? É bem estreita essa faixa. Eu não lembro aqui se é de 7, eu acho que não sei se é 7,36 a 7,44, tá? Acima de 7,44 você tem alcalose e abaixo de 7,36 você tem acidose. Então, a faixa na qual esse tampão atua ela é bem estreita, tá? Deixa eu ver a dúvida do Bernardo aqui. Vamos interagir em pontos de hidrogênio. Bernardo, aqui no caso da solução tampão, não, né? Aqui você tem a formação, você adiciona então a espécie conjugada, tá? A espécie conjugada ali, tá? Claro que se você tem água, você tem ligações de hidrogênio, né? Você tem pontos de hidrogênio atuando, tá? Você tem, à medida que você tem água, você tem elas atuando. Porém, o foco aqui, né, é olhar para essas adições, né, das espécies conjugadas para formar a solução tampão, tá? Perfeito. Pessoal, falando nisso, a gente tem lá aquele caso da ingestão de limão, né? Quando você tem azia, né? Quando você tem azia, você acaba acidose abaixo de 7,35, é isso. 7,35 a 7,45, né? Tem alguns autores que falam em 7,36 e 7,44 também, Vanderlei, mas é aí muito próximo, né? 0,01 unidades ali. Mas é isso, né? Abaixo de 7,35, morte das células porque o sangue está muito ácido. Acima de 7,45, morte das células porque o sangue está muito básico. Então é bem estreito o pH e esse pH só se mantém
nessa faixa ali, de 7,35 a 7,45 para um organismo saudável, né? Devido a várias substâncias que tem lá dentro do sangue que são substâncias tamponantes, né? É bem estreita, tá? Então, o Vanderlei tinha comentado na aula da semana passada sobre a ingestão de limão, né? Quando está com azia. Geralmente, azia é devido a excessos, né, de alimentação com muita gordura ou álcool. Então, é pH muito ácido no estômago. E você tem refluxo, você tem então essa queimação, né? Excesso de ácido no estômago. E por que que chupar limão, né, neutraliza, né, um pouco dessa azia? Sendo que o limão tem ácido cítrico. O que acontece é exatamente isso, né? Ácido cítrico é um ácido fraco, é um ácido carboxílico. Então, quando você ingere ácido cítrico, limão, você já tem lá a neutralização, né, de algumas, a transformação de algumas moléculas de ácido cítrico em citrato de sódio ou de magnésio. Exato, você tem na sua saliva, né, você tem cátion, sódio, magnésio, cálcio. Então você tem a formação de citratos. E citratos junto com ácido cítrico, você tem então uma solução tampão, como o Bernardo comentou ali, né? Você tem um ácido fraco, o ácido cítrico, e você tem também a sua base conjugada, o citrato, na forma de citrato de sódio, de cálcio. Então você tem um sistema tamponante, e esse sistema tamponante tende a dar uma estabilizada no pH, né? Tende a dar uma amenizada, né, naquele pH que estava muito ácido, tá? Ó, a energia está piscando aqui, não caiu, né? Deu uma piscada aqui, não caiu, não. Outro dia caiu. Então, a ingestão, né, de ácido cítrico, a ingestão de limão, na verdade, é um ácido fraco. O ácido cítrico, ele é um ácido carboxílico, né? Deixa eu pegar ele aqui, ó. Deixa eu pegar a fórmula estrutural dele aqui, ó. Vamos pegar a estrutural aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui, pode ser aqui, vamos aumentar. Ó, ácido cítrico, ó. Você tem, ó, aqui, ó, um grupo de ácido carboxílico nessa ponta, né? Ah, não, esse é o tartárico. Vamos pegar aqui, ó. Você tem três grupos de ácido carboxílico, ó. Aqui tem um C-OH, aqui temos nessa outra ponta, né, mais um grupo de ácido carboxílico e aqui mais outra. E aqui você tem uma hidroxila, né, da função álcool, tá? Então você tem três grupos de ácido carboxílico. Quando você, né, ingere, né, esse ácido fraco, você tem lá então, como você tem no seu organismo sódio, magnésio, você troca esses hidrogênios aqui, né, desse grupo de ácido carboxílico por sódio, magnésio, cálcio, e aí você tem o sal, né, o citrato, né, de sódio, de potássio, de cálcio. Então você tem ácido cítrico e citrato. Você tem um equilíbrio químico entre essas espécies, você tem uma solução tampão. Um ácido fraco com a sua base conjugada lá, tá? Você tem um sistema tamponante atuando, ok? Então, pessoal, a gente finaliza esse conteúdo teórico. Agora a gente vai para a lista de exercícios para lapidar os conhecimentos que a gente viu ao longo da semana passada e também na aula de hoje. Vamos aplicar isso agora na resolução de alguns problemas. Deixa eu ver aqui, Vanderlei. Agora acredito nessa história do não, para esse texto local. Isso. Lembra então que você tem ácido fraco, né? Ácido cítrico, ácido fraco, você tem lá a formação de sistema tamponante. Tá? O ácido do estômago é o ácido clorídrico, né? Um ácido forte, né? Ácido clorídrico, tá? HCl, tá? Então, à medida que você ingere algo que consegue diluir um pouco, né, a concentração de H+, lá no sistema, você tem aumento de pH, tá? É bem melhor bicarbonato, como o Bernardo colocou aqui, né? Porque daí você já adiciona um sal básico, né? Você já adiciona. Quando você é, toma lá, né, um gole de água,
quando você solubiliza bicarbonato de sódio, por exemplo, né? É um sal básico. Você tem a hidrólise do bicarbonato que libera hidroxila. E daí ele hidroxila, já chega lá e reage com o excesso de H+, do estômago, tá? Ou leite de magnésia, né? Leite de magnésia é, na verdade, hidróxido de magnésio, né? Você compra lá na farmácia leite de magnésia. Leite de magnésia nada mais é nada do que cloreto, do que hidróxido de magnésio. É uma suspensão dessa base. Então, você tem hidroxilas já disponíveis, né? Você já tem hidroxilas disponíveis para neutralizar o excesso de H+, que está lá no estômago, né? Formando água. Lembrando que quando você ingerir lá bicarbonato, né? Bicarbonato, como o Bernardo colocou, você tem lá o processo, né, de hidrólise do carbonato, né, do bicarbonato. O bicarbonato, então, sofrendo a hidrólise, a gente viu lá no início da aula, né, indo ali a ácido carbônico e liberando, então, hidroxila, né. Então, vejam, o sal libera também a hidroxila, porque é um sal básico, como a gente viu, e essa hidroxila, então, vai neutralizar o H+, que está em excesso lá no estômago, tá? Forma um ácido aqui? Forma, só que é um ácido fraco. Não tem problema. Sim, Vanderlei, várias coisas melhor do que limão, né? O Bernardo comentou que a água, nesse caso, aumenta o volume. Você, aumentando o volume, você tem diluição também, né? Você tem diluição, diminui a concentração, ok? Sim, quando você tem bicarbonato, né, sendo neutralizado por ácido clorídrico, forma CO2 de água, né? Reação, então, aqui, ó, se a gente pensar, né, na reação do bicarbonato lá no estômago, a gente pode pensar dessa forma, ó, reagindo com ácido clorídrico, né? Você vai formar sal de cozinha, NaCl, e vai formar ácido carbônico, tá? Ácido carbônico, H2CO3. Só que o ácido carbônico ele estará em equilíbrio com CO2 e água, tá? Ácido carbônico estará em equilíbrio com H2O e CO2. CO2 e água, como você comentou ali, tá? Perfeito. Ótimo. Pessoal, então, na aula da semana passada a gente focou principalmente nos ácidos e nas bases, fortes e fracas. Na aula de hoje a gente focou nos sais, nas hidrólises salinas. O que é hidrólise de sais? Nada mais é do que a reação dos íons do sal com a água, né? Liberando hidroxila se o sal é básico, liberando H3 ou mais se o sal é ácido, ou não alterando o pH da água se o sal for neutro, como sal de cozinha. E no segundo momento ali, então, a gente olhou para a solução tampão, na qual a gente viu que é uma solução capaz de suportar várias adições de ácido ou de base por uma certa quantidade, né, sem mudar o pH. Porém, existe uma capacidade tamponante na qual vai depender da concentração desse ácido fraco ou dessa base fraca, né, e do seu par conjugado. Vai chegar um momento que esse tampão ele estoura, né? Ele aguenta, ele só suporta até um certo momento, tá? Eu vou colocar para vocês alguns vídeos para a semana que vem relacionados à solução tampão também, tá? Alguns experimentos para mostrar essa esse efeito, né, da solução tampão sobre adições de ácido ou de base, tá? Pessoal, só para relembrar, o que a gente viu na aula passada? O que era um ácido forte mesmo? Era um ácido que se ionizava completamente, assim como uma base forte, né? E o que era um ácido fraco? É um ácido que se ioniza pouco. Então, antes de ir para os exercícios, só vamos relembrar isso, né? O que era um ácido forte? Ácido forte, né? Vamos pegar um exemplo hipotético, um ácido HA. Um ácido forte HA
O que acontece quando ele reage com água? Ele se transforma completamente em H+, ou H3 ou mais, no caso aqui, quando eu faço reação com água, e A-. O que é o grau de ionização que a gente viu? O alfa. O grau de ionização é o número de moléculas que se ionizaram dividido pelo número de moléculas que a gente tinha no início. Então, se eu tinha 100 moléculas de ácido e o ácido é forte, as 100 moléculas se ionizaram. Então, dá 100 dividido por 100, que é igual a 1. Ou ainda, né, multiplicado por 100, 100% grau de ionização. Então, ácidos fortes são ácidos que têm grau de ionização alto, de 85% para mais, né? Aqui eu estou mostrando o extremo, né? Totalmente ionizado. Mais um ácido lá com 85, 90% de grau de ionização é um ácido forte. O que é 80% de grau de ionização? Significa que de 100 moléculas, 80 se quebraram e se transformaram em H3 ou mais. 20 apenas permaneceram na forma molecular. É um ácido forte. Aí tem os moderados, com grau de ionização na faixa de 50%, e tem os fracos, com grau de ionização pequena, né? Bem baixo. Então, um ácido fraco, né? Então, eu vou usar novamente o exemplo hipotético HA. Quando eu reajo com água, apenas algumas moléculas dele, né, vão sofrer ionização, dando origem a H3 ou mais e A menos. Vejam que aqui eu tenho seta de equilíbrio químico, né? E aqui eu tenho praticamente, eu tenho transformação total, seta no único sentido. Então, um ácido fraco é aquele onde eu tenho muito mais forma molecular do que forma iônica. Então, um grau de ionização igual a 0,01 ou 1%, por exemplo, né? Multiplica por 100, 1, 2, é isso, né? 0,1 seria 10%, 0,01, 1%, isso. Então, o que significa um grau de ionização igual a 1%? Significa que de 100 moléculas, uma apenas ionizou. Então, eu tinha 100 moléculas do ácido, ele é fraco. Apenas uma se transformou em H3 ou mais e A menos. Então, eu tenho lá no equilíbrio 99 moléculas ainda na forma molecular e uma apenas na forma de íon. Então, número de moléculas que se ionizaram, 1, dividido por número de moléculas que eu tinha. Nesse caso, meu exemplo hipotético aqui, 100. 1 dividido por 100, né? Grau de ionização, 1%. Tá? Ácido fraco. Então, a gente trabalhou bastante isso lá na semana passada. A gente viu que todos os ácidos carboxílicos são fracos, né? E quando a gente precisa saber se um ácido é fraco ou não, a gente pode também buscar lá os valores de Ka, né? Os valores das constantes de acidez, né? Que nada mais é do que a concentração, a multiplicação da concentração das espécies formadas dividido lá pela concentração da espécie molecular. Bernardo, 25% é ali meio que moderado, né? Moderado já é mais ou menos moderado, né? Para ser fraco, geralmente é bem baixo, né? Existem ali alguns autores, né, que trazem, né, essas faixas, né? Mas é mais ou menos faixas, são as regiões de transição, né? Então, 25% é um ácido ali com um grau de ionização de moderado tendendo a fraco, tá? Mas para ser fraco mesmo, esses graus de ionização são bem baixos. O ácido acético é 1%, né? Mais ou menos 1%, tá? Que cortou um pouquinho, né? 1% aqui, tá? Então, pessoal, vamos olhar lá para a lista de exercícios que eu quero trabalhar com vocês alguns pontos, né? Para a gente revisar, né, o que a gente viu, então, ao longo dessas semanas. Semana passada e hoje, né? Primeiramente, eu quero olhar com vocês o exercício número 8, tá? Olha o exercício número 8. Um agrônomo, lista de exercícios também número 8, né? Ó, lista de exercícios número 8. Lembrando que não existe lista 7, tá? Das 6 a gente pulou para 8 para ficar junto com essa aula 8 ali, né? Olha lá, ó.
Um agrônomo necessita fazer a calagem do solo, né, a correção de pH do solo, para o cultivo de hortaliças e nesse processo utilizará cal virgem. Vejam, ele vai fazer a calagem usando cal virgem, que é óxido de cálcio, tá? Não é carbonato, não é com calcário, tá? O processo aqui será com cal virgem, com óxido de cálcio. Com base nessas informações, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, olha lá. Cal virgem reage com a água segundo a equação. Né? Olha lá, cal virgem, né? O óxido de cálcio reagindo com a água, dando origem ao hidróxido de cálcio. Perfeito, tá? Tá verdadeiro. Então, vejam, pessoal, que quando você adiciona cal hidratada na água, no solo, cal hidratada ou cal apagada, você adiciona hidróxido de cálcio. Então, você pode promover a correção do pH do solo de várias formas. Você pode, a gente já viu que a gente pode adicionar calcário, né? A gente viu que as hidrólises do carbonato, né? É só vocês pegarem lá as hidrólises que a gente fez, né? Deixa eu aproveitar aqui então, tá? Vamos colocar aqui, ó. A gente pode então neutralizar o pH do solo adicionando calcário, que é carbonato de cálcio, porque o carbonato sofre hidrólise, né? As reações vocês já têm aí, eu só vou reescrever aqui, tá? Você tem a formação de hidroxila, né? Lembrando que são duas hidrólises, né? O bicarbonato sofre aqui a segunda hidrólise, formando ácido carbônico, H2CO3 e liberando mais uma hidroxila. Tá? Então, veja, você pode corrigir o pH do solo adicionando calcário, porque libera hidroxila. Né? Nas hidrólises, você tem liberação de hidroxila. Hidroxila vai reagir com o excesso de acidez lá do solo, H+, em excesso no solo. Agora, você pode também usar, ao invés de calcário, né? Aqui isso é calcário, né? Calcário, tá? Primeiro ponto, calcário. Segundo ponto, né? Cal hidratada, né? Hidratada. Eu tô mal de caneta, né? Vou ter que ir lá comprar caneta essa semana. Hidratada. Cal hidratada, né? Quem é a cal hidratada? A cal hidratada ou a cal apagada, né? Hidratada ou apagada, pode ser chamada assim também, né? Nomes usuais, tá? É nada mais, nada menos do que hidróxido de cálcio, tá? Então é uma base aqui, né? Ó, hidróxido de cálcio. Aí você tem diretamente a liberação das hidroxilas, tá? Diretamente você libera hidroxila no meio. Vou pegar aqui vou botar de vermelho mesmo. Essa hidroxila vai reagir também com a acidez do solo, tá? Também reage com a acidez do solo. Ou ainda você pode usar, então, como no caso do exercício, a cal virgem, né? Cal virgem. A cal virgem, então, é o óxido de cálcio, CaO, óxido de cálcio. Óxido de cálcio, quando em contato, vamos fazer a reação aqui com a água, né? Vai formar lá o hidróxido no primeiro momento. Opa! E o hidróxido vai sofrer aquela reação que a gente colocou lá em cima, né? O hidróxido de cálcio, então liberando o cálcio e as duas hidroxilas, tá? Então aqui também, né, a gente tem, né, a liberação das hidroxilas, né, que vão reagir com o H+ do solo, tá? A reação aqui entre a hidroxila e o H+, tá? C. Então, vejam que a neutralização
do H+, do solo, sempre, né? O objetivo é neutralizar a acidez do solo. Nos três casos, usando o calcário, você usou um sal básico, que libera hidroxila para o meio. Usando cal hidratada ou apagada, você está adicionando uma base, hidróxido de cálcio, não mais carbonato de cálcio. Então, hidróxido de cálcio libera hidroxila, que neutraliza a acidez do solo. E ainda você pode usar a cal virgem. Por quê? A cal virgem, o óxido de cálcio, vejam, é um óxido agora, não é mais um hidróxido e nem mais um sal, né? É um óxido. Em algum momento, o óxido de cálcio vai encontrar água. Ou o solo está úmido, ou vai chover. Então, o óxido em contato com a água vai se transformar em hidróxido. Então, você tem, né, a transformação dele em hidróxido de cálcio. Tá? E aí o hidróxido libera as hidroxilas, é uma base. Né? Então, os três processos podem acontecer dependendo ali do produto que você compra, né, para remover lá, para neutralizar a acidez do solo. Então, por isso, né, que o item estava verdadeiro. O óxido se transformando em hidróxido de cálcio, que remove a acidez, tá? Deixa eu ver aqui a dúvida do Papo. Essa reação se chama calcinação. Calcinação. É, poxa, aqui no Brasil eu não conheço esse termo, né? Para esse tipo de reação. Seria, aqui no Brasil a gente usa calagem, né? Processo de calagem, tá? Calcinação a gente usa quando a gente usa quando a gente tem uma queima para transformar alguma coisa no óxido, tá? Aí sim calcinação, né? Quando a gente tem um hidróxido, por exemplo, e a gente quer calcinar, daí a gente forma o óxido, é o processo contrário, né? Quando a gente tem aqui, ó, vamos voltar aqui, ó. Quando a gente tem o hidróxido, a gente aquece numa estufa a 500 graus, né? Numa mufa, né? Aquecimento a altas temperaturas. Você transforma o hidróxido no óxido. E aí sim é calcinação, tá? Então é esse processo inverso do que a gente estava vendo aqui, né? Quando você coloca água, você tem óxido indo a hidróxido. Aí, quando você retira a água, aí você tem o hidróxido indo ao óxido, e aí sim a gente chama de calcinação, tá? Ficou claro, Paposhi? Conseguiu entender? Ok, é formação do óxido, né? Altas temperaturas, você forma o óxido, você tem a calcinação ali, tá? Perfeito. Olha lá o item 2, ó. A calagem diminui o pH do solo? Pessoal, toma cuidado. Calagem diminui pH? Não, calagem aumenta pH, né? Toma cuidado, ó. Calagem diminui acidez. E o que é diminuir acidez? É aumentar pH. Então, além de entender um pouquinho o conteúdo, a gente tem que tomar cuidado com as frases, né? A calagem, ela diminui pH? Não, né? Ela aumenta o pH do solo, então tá falso. Olha lá o que diz o terceiro item. A dissociação de hidróxido de cálcio em água libera íons hidroxila que neutralizam os íons H3 ou mais presentes no solo. Olha lá, ó, a dissociação de hidróxido de cálcio. Já temos aqui, né, no nosso quadro, ó, a dissociação de hidróxido de cálcio ó, libera íons hidroxila que neutraliza o H+, né, o excesso de H+, do solo, tá? Tá verdadeira, né? A terceira tá verdadeira, né, Bernardo? Olha lá a próxima. A calagem é um processo de neutralização. Sim, né? Calagem, uso de calcário para neutralização de acidez. Mais comum é usar calcário, né? Calagem com calcário, tá? Pessoal, quando eu falo em calagem e relaciono a calcário, lembro que quando você compra um calcário, você tem uma certa pureza, você tem uma certa porcentagem de carbonato de cálcio. Também pode ter um pouco de hidróxido de cálcio lá dentro e também pode ter um pouco de óxido de cálcio. Então, o calcário ele não é puríssimo, não é 100% de carbonato de cálcio. É uma mistura de várias substâncias, sal, base, óxido.
Claro que tem lá as proporções, né? O fabricante geralmente coloca as porcentagens de cada uma delas, mas é uma mistura de várias substâncias. Então, na verdade, no processo de calagem, vários processos acontecem. Esses três processos podem acontecer simultaneamente, né? Porque eu tenho uma mistura dessas substâncias, tanto do sal básico, quanto do hidróxido, quanto do óxido básico, tá? Só para ficar claro, né? Na vida real, nada é perfeito, né? Não temos só essa primeira reação acontecendo. Não, vai ter um conjunto, né? Porque o calcário é uma mistura de várias substâncias ali, tá? Então, a calagem sim é o processo de neutralização. E olha lá o último item. Cal virgem serve para acidificar o solo. Cal virgem, ó, esse cara aqui, ó, serve para acidificar o solo? Não, né? A gente também viu aqui, né, que cal virgem libera hidroxila, né? Por quê? Porque forma o hidróxido de cálcio e no segundo momento libera as hidroxilas, né? Então, tá falso, né? Aqui é basificar o solo, né? Cal virgem serve para basificar o solo, tá? Então, revisamos um pouquinho aqui o processo de calagem. Eu foquei bastante nessa etapa, né? Nessa parte do conteúdo, né? Equilíbrio ácido-base focado ali para agronomia na neutralização de acidez do solo, tá? E agora a gente vai olhar mais alguns exercícios para trabalhar um pouquinho com os conceitos que a gente viu também na semana passada. Olha lá o 10, para relacionar com azia, né? O suco gástrico, solução contendo ácido clorídrico, né, presente no sistema digestivo humano, é o responsável pela digestão dos alimentos. Pessoal, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem menor produção de ácido clorídrico no estômago. E por isso que pessoas mais velhas têm mais dificuldade de fazer a digestão, por exemplo, quando se alimenta com carne, né? Onde você precisa degradar as fibras. Você tem, então, você é mais velho, você já é idoso, você tem menos ácido clorídrico no estômago. Por isso que problemas de mau hálito devido a carne, né, no estômago durante 2, 3 dias, né, quando você ingere carne e o seu estômago não consegue degradar rapidamente, é mais comum, né, mau hálito, né, em casos, né, onde geralmente em pessoas mais de idade. Claro que tem problema de saúde, que a pessoa pode ser mais nova também e produzir um pouco ácido clorídrico, né? Mas à medida que a gente vai envelhecendo, isso é mais comum, tá? Então, ele é o grande responsável por degradar os alimentos, o ácido clorídrico, tá? Só nos domingos e olhe lá, né, Vanderlei? Tá complicado. Um churrasco para 2 pessoas é R$ 150. Hoje tá complicado. Nem peixe, né? Dá para comer mais. É bom para a gente comer como é que é? Beterraba, brócolis, alface, agrião, frutas, saladas verdes, né? Verdes escuras, ricas em ferro, né? Legumes. Olha lá também, né? Legumes. Vamos lá. Uma análise mostrou então o pH 2 para o suco gástrico de uma pessoa. Então, analisou-se o suco gástrico, o pH era 2. Assinale V para as proposições verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. Algumas dessas proposições não têm nada a ver com o enunciado, né? Vamos resolver as proposições. Em um copo de Becker foram colocados 10 ml de uma solução de ácido clorídrico com pH 2 e adicionados 990 ml de água. Logo, seu novo pH será igual a 5. Então, essa primeira questão aqui diz ali que eu peguei 10 ml de algo que tinha pH 2 e diluí com 999 ml de água. Qual é o volume final? Eu não vou fazer conta nesse primeiro momento. Vamos pensar. Se eu peguei 10 ml de algo com pH 2, adicionei a 990 ml de água, o meu volume final é de 1000 ml. Concordam?
de 10 ml eu fui para 1000 ml, né? Eu fiz uma diluição de 100 vezes, né? De 10 para 1000. Se fosse de 10 ml para 100 ml, seria uma diluição de 10 vezes. Mas foi de 10 para 1000. Eu diluí 100 vezes. E o que a gente viu na semana passada? Para cada 10 vezes que eu diminuo a concentração de H3 ou mais, o pH sobe uma unidade, fica uma unidade menos ácido. Como aqui no caso foi de 10 para 1000, a diluição foi de 100 vezes na concentração de H3 ou mais. O pH sobe 2 unidades. Então, se o pH era 2, desses 10 ml, né, o pH era 2, o pH vai para 4. E ele diz aqui que o pH foi para 5. Tá falso, tá? Então, raciocinando, a gente sabe que o pH foi para 4. Mas se você não quer raciocinar, você quer fazer continha. Vamos lá, dá para fazer continha também. É uma diluição que acontece. E numa diluição, né? Numa diluição, o número de mols de H3 ou mais no início é igual ao H3 ou mais, né? É igual ao número de mols de H3 ou mais no final. Então, a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Olha lá, qual é a concentração inicial da solução? Os 10 ml, né? Se o pH é 2, o pH é igual a 2. Qual é a concentração de H3 ou mais, né? Lembra que a concentração de H3 ou mais é 10 na menos pH. A gente tem essa equação, né? Então, a concentração de H3 ou mais para essa solução é igual a 10 na menos 2 mol por litro. 10 na menos 2 mol por litro, né? Então, a concentração inicial é 10 na menos 2 mol por litro. Qual é o volume que você pegou dessa solução inicial? Você pegou 10 ml, tá? Qual é a concentração final para a gente descobrir o pH? Não sei. Qual é o volume final? Você pegou 10 ml e você adicionou 999 ml de água. Então, o volume final é 1000 ml. Eu vou trabalhar com potência de 10. O que é 1000? É 10 na 3, né? O que é 10 na 3? 10 vezes 10 vezes 10, né? Que é 1000, tá? Então, eu vou trabalhar com potência de 10 aqui, o volume final é 1000, tá? É 1000 ml. Vejam que eu coloquei aqui esse volume em ml e esse também em ml, tem que ser igual. Assim, eu vou extrair a concentração no final aqui, tá? Ó, essa multiplicação aqui, ó, isso aqui é 10 na 1, né? Então, conserva a base, multiplicação de potências com bases iguais. Conserva a base, soma os expoentes. Fica menos 1. Concentração final, esse 10 na 3 está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? Ó, 10 na 3 aqui, tá? Vamos melhorar isso, né? Concentração final, então, é igual a 10 na menos 1. Olha só, esse 10 na menos 3 está aqui embaixo no denominador. Eu vou passar para cima, multiplicando, né? E aí eu mudo o sinal do expoente. Era 10 na 3, fica 10 na menos 3. Novamente, né, concentração final, então, ó, multiplicação de potências com a mesma base, conserva a base, soma os expoentes, você chega lá em 10 a menos 4 mol por litro. Qual é o pH, então? Volta para cá. Lembra que pH é igual a menos log da concentração de H3 ou mais, né? Nesse caso, qual é o pH final, né? A concentração de H3 final, de H3 ou mais final está aqui, ó, 10 a menos 4 que eu calculei, né? Então, pH é igual a menos log de 10 na menos 4, ou seja, pH igual a 4, tá? Então, vimos lá pelo raciocínio que eu fiz com vocês, diluição de 100 vezes aumenta 2 unidades de pH, de 2 vai para 4, ou fazendo as continhas de diluição também você chega em 4, tá? Ah, não quer trabalhar com potência de 10, né? Ah, não quer trabalhar com potência de 10. Tanto faz, bota 1000 aqui, bota tudo na calculadora, você vai chegar em 10 na menos 4 para a concentração final.
de H3 ou mais, tá? E isso dá pH 4, tá? E não 5, como diz o enunciado. Então tá errado, né? O primeiro item. Olha o segundo item. A concentração de H3 ou mais, ou hidrogênio iônica, né, no suco gástrico é igual a 10 na menos 2 mol por litro. Sim, ó, se o pH é 2, a concentração de H3 ou mais é 10 na menos 2, né? 10 na menos pH, 10 na menos 2 mol por litro. Perfeito. Olha o próximo item. O pOH do suco gástrico é igual a 2? Não, né? Se o pH é 2, o pOH é o que falta para 14. A gente viu que a soma de pH com pOH é 14. Então, se o pH é 2, o pOH será 12, né? 12, não 2, tá? Tá falso. A concentração de hidroxila, né, ou hidroxiliônica no suco gástrico é igual a 10 na menos 12 mol por litro. É verdadeiro, né? Se o pOH é 12, concentração de OH menos é 10 na menos pOH. Lembra lá da operação inversa, né? A concentração de hidroxila será 10 na menos pOH. Como o pOH da solução é 12, né? O pOH é 12, a concentração de hidroxila será 10 na menos 12 mol por litro, tá? 10 na menos 12 mol por litro. E o item está verdadeiro. Olha lá o próximo. A ingestão de bicarbonato de sódio por uma pessoa vai elevar o seu pH. Na verdade, aqui a frase está mal elaborada, né? A ingestão de bicarbonato de sódio por uma pessoa vai elevar o pH do conteúdo estomacal. Seria melhor, né? Aqui, quando ele diz que vai elevar o seu pH, parece que o pH do ser humano todo está aumentando, né? O pH do sangue está aumentando e a gente viu que o sangue é um sistema tamponante, né? Então, na verdade, aqui ele está se referindo ao que está acontecendo no estômago. Então, a frase está mal elaborada. Mas sim, né? A ingestão de bicarbonato por uma pessoa vai elevar o pH do estômago, vai neutralizar um pouco de acidez. A gente já discutiu isso anteriormente, né? E olha lá o próximo item. Presta atenção, porque daí você detecta, tá? Que está com problema o item. Ó. Para que o pH se eleve para 7, ele quer que o pH do estômago, do líquido, né, do conteúdo estomacal, vá de 2 para 7, tá? Deve-se ingerir uma solução ácida de concentração igual a 10 a menos 5 mol por litro. Olha só, se eu ingerir algo, um suco de laranja, por exemplo, com concentração de 10 na menos 5 mol por litro de H3 ou mais, qual é o pH desse suco? Se a concentração é 10 na menos 5, o pH é 5. Quanto mais eu ingerir desse suco de laranja com pH 5, mais o pH lá do estômago, que estava em 2, mais ele vai se aproximar de 5. Mas ele não vai conseguir passar de 5. Ele nunca vai conseguir chegar a 7. E se eu estou ingerindo algo que tenha pH ainda ácido, como é o caso aqui. Então eu posso beber rios e mais rios dessa solução ácida com concentração de H3 ou mais na ordem de 10 na menos 5 mol por litro, que tem pH 5, que nunca o pH do estômago vai chegar em 7. Tá? Nunca. O máximo é que vai chegar em 5, né? O máximo é chegar em 5. Tá? Ok, então trabalhamos um pouco mais sobre esses conceitos que vimos na aula da semana passada e um pouco na aula de hoje, né? Perfeito. Mas qualquer dúvida me chama, né? Sim, né? É verdade. Como você colocou, como o pH do estômago está em 2, tem que ingerir bastante bicarbonato, né? Talvez não precisa de meio quilo ali, né? Mas precisa ingerir bastante, tá? Talvez umas 100 gramas, pelo menos. O problema, pessoal, é que o bicarbonato em excesso causa diarreia, tá? Você exagerou na dose de bicarbonato, você vai ter problemas intestinais. Isso tem. Aqui, meu querido. Pessoal, tem alguém com áudio? Cleidiane, né? Tá com o áudio aberto? Tá com dúvida?
Não? Tem alguns estudos, né, que mostram ali que bicarbonato, como o bicarbonato ajuda, né, a atuar como um sistema tamponante. Quando você faz um exercício físico, você tem alta liberação de ácido lático, né? Então, alguns atletas ingerem bicarbonato de sódio para tamponar, ajudar a neutralizar um pouco, né, esse ácido lático que é formado no exercício, na atividade física. É, esse ácido lático que é liberado, né, nos músculos. Então, esse bicarbonato acaba neutralizando um pouco desse ácido lático e acaba é, retardando, né, o processo de fadiga muscular. Então, alguns atletas que competem em alto nível já fizeram uso de bicarbonato e alguns estudos foram feitos. Porém, tem que tomar cuidado porque o excesso causa, ele tem efeito laxativo, né? Então, tem alguns estudos que mostram ali as quantidades que deve ser ingerida, tá? Uma colher de café, talvez, né, Bernardo? Talvez, tá? Não mais do que isso, tá? Senão você terá problemas de diarreia no decorrer ali do dia, né? Ok, vamos para o 12. Vamos para o 12. Pode ser o 12? Vamos para o 12. Olha lá, a maricultura vem se intensificando em Santa Catarina. Apesar de ser uma atividade recente, né, o estado ocupa a liderança nacional na produção de ostras e mexilhões. Para a manutenção da qualidade da água e dos moluscos cultivados, o pH da água do mar deve se situar de 8 próxima de 8, né? Assim sendo, os equilíbrios químicos abaixo devem ser considerados. Então, lá, ó, gás carbônico em contato com a água formando ácido carbônico. É um equilíbrio químico, né? Sempre que você borbulha CO2 na água, você tem formação de ácido carbônico. E o ácido carbônico, ele sofre ionização, dando origem a bicarbonato e carbonato, tá? Pessoal, essa questão é um pouco antiga, né? Ela era de um vestibular da UFSC, na época em que a criação de camarão estava bem forte em Laguna. Porém, hoje teve lá uma doença, né, que deu praticamente exterminou, né, a maricultura, né? Não sei hoje como é que tá, mas está bem menos do que nos anos 2000, né, quando teve lá um boom, né, muita criação de camarões. Hoje eu não sei como é que tá, né, se o Estado ainda produz tanto assim, tá? Mas analisando aqui as sentenças, vamos lá. Vamos analisar equilíbrio químico aqui, tá? Aumento de concentração de H3 ou mais implica na elevação de pH. Pessoal, se eu aumento a quantidade de H3 ou mais num sistema, eu aumento a acidez. E aumentar a acidez é diminuição de pH, né? Tá errado isso aqui, tá? Olha lá, os produtos da ionização do ácido carbônico são carbonato e hidroxila. Olha lá, a ionização do ácido carbônico produz apenas carbonato e hidroxila? Não, né? Ó, produz H3 ou mais, produz bicarbonato e produz carbonato. Então tá errado, né? O aumento das concentrações de carbonato e bicarbonato, né, na água aumentam a disponibilidade de CO2 na água do mar. Então vejam, se eu aumentar essa quantidade, para que lado desloca o equilíbrio químico? Aumentando essa quantidade, lembra pelo princípio de Le Chatelier, que o sistema sempre tende a minimizar a perturbação. O que ele faz para minimizar esse aumento? Ele tende a consumir um pouco, transformando ele em bicarbonato. Aumentou, automaticamente aumentou o bicarbonato, aumentou esse aqui. Logo, ele também tenta minimizar a perturbação, formando um pouco mais de ácido carbônico. Aumentou a quantidade de ácido carbônico, o sistema tende a minimizar essa perturbação e um pouco dele se transforma em CO2. Então, sim, aumentando a quantidade de carbonato, eu aumento a disponibilidade de CO2 na água do mar. A mesma coisa com bicarbonato, só que daí eu começo daqui, ó. Eu aumentei essa quantidade, desloco esse equilíbrio para cá. Aumentei também a quantidade de ácido carbônico no meio. Sofreu um acréscimo nessa quantia, né?
o sistema tende a minimizar isso, então um pouco dele vai se transformar em CO2. Então aumenta também a quantidade de CO2 disponível na água, tá? Olha lá, então tá certo, item 4, tá? Olha o item 8. O gás carbônico dissolvido diminui o pH do ambiente marinho. Verdade, né? Quando você dissolve CO2, o que, é que ele forma? Ácido carbônico, que é fraco, mas um pouco dele se ioniza. Então, aumenta um pouco a quantidade de H3 ou mais na água. Então, o pH dá uma diminuída quando você borbulha CO2. Por isso, pessoal, que se você comparar de uma mesma marca, tá? Água mineral com gás e sem gás. A água mineral com gás deveria ter pH um pouco menor do que a água natural, sem gás, né? Quando você coloca gás na água, o CO2, né? Você borbulha CO2 para ter água com gás, você diminui um pouco o pH, tá? Beleza, Thiago? Valeu. Depois pega o final da aula depois se precisar, tá? Na gravação. Então, o CO2 sim, né, diminui o pH. E olha lá o item 16, né? O CO2 dissolvido na água do mar pode gerar carbonato e bicarbonato. Sim, né? Quando você aumenta essa quantidade, você aumenta ácido carbônico, que automaticamente aumenta, né? Você aumentando a quantidade de ácido carbônico, aumenta bicarbonato e aumenta também carbonato. Então, só analisamos equilíbrio químico aqui, sendo deslocado para um lado ou para outro nessa questão. 14, 12, né? Perfeito. Vamos a mais algumas aqui para a gente se encaminhar para o final da nossa aula. Vamos trabalhar com alguns números. Então, tem mais algumas questões bem interessantes aqui, mas eu vou lá para 23, tá? Olha lá, ó. Vamos trabalhar com alguns cálculos, né, para mostrar para vocês como que eu resolvo esses cálculos. Olha a 23, ó. Olha o que diz a 23, ó. Calcule o pH de uma solução de ácido clorídrico, Bernardo, conchas de bicarbonato de cálcio. Sim, são, tá? As conchas, né, são formadas por esse sal, tá? Carbonato de cálcio em grande parte. A casca do ovo também, né? A casca do ovo é carbonato de cálcio. Por isso que você muitas vezes pode colocar a casca do ovo, você pode usar para colocar lá nos vasos de flor, né? No vaso de violeta, caso você queira aumentar o pH do solo, diminuir a acidez, para até mudar a cor da flor, né? Você pode moer a casca do ovo e colocar lá junto com o solo, né? Na planta, né? Assim como as conchas, né? Isso, no mar, né? No mar a gente tem as formações, né? Os corais, né? São carbonatos de cálcio, principalmente, né? Os corais formados, assim como as conchas ali, tá? Então vamos lá, calcule 23. Calcule o pH de uma solução de ácido clorídrico, o qual contém 5,25 gramas de ácido clorídrico em 250 ml de água. Pessoal, do exercício 23 em diante, são alguns cálculos onde misturamos o conteúdo soluções que a gente viu anteriormente com o conteúdo e equilíbrio ácido-base que a gente está vendo agora, tá? Então, como que eu faço para calcular o pH de uma solução na qual eu misturo 5,25 gramas do ácido em 250 ml de água, né? Então, primeiro, pessoal, olha só, eu quero calcular o pH, né? Esse é o 23, tá? Eu quero calcular o pH. E o que é pH? pH é menos o logaritmo decimal, né, da concentração de H3 ou mais. Então, para isso, para mim calcular o pH, eu tenho que descobrir a concentração de H3 ou mais. E como o ácido é o ácido clorídrico, lembra que ele é um ácido forte, né? Ele está todo ionizado em H3 ou mais e cloreto. Ele está, olha lá, ó, seta num único sentido. Ele está todo transformado em H3 ou mais e Cl-. Então, a concentração molar de HCl
na verdade, é a própria concentração molar de H3 ou mais, tá? H3 ou mais, tá? Por quê? Porque ele está todo, né? Ele está todo transformado em íons ali, tá? Então, basta eu calcular a concentração molar do ácido clorídrico. Essa concentração molar, na verdade, é a concentração de H3 ou mais e é também a concentração de cloreto, aqui faltou o sinal negativo, né? Porém, a concentração de cloreto não importa para mim calcular pH, o que importa é a concentração de H3 ou mais. Então, basta eu calcular a concentração molar do ácido clorídrico. E o que é concentração molar? É número de mols dividido por volume. E o que é número de mols? É massa dividido pela massa molar. Então, eu junto essas duas equações, eu substituo aqui, ó, eu tenho que a concentração molar será igual a massa dividido pela massa molar, né? A massa dividido pela massa molar, isso é o número de mols, e ainda multiplico pelo volume, né? Então, agora eu vou aplicar os números aqui, ó, tá? Então, a concentração molar do ácido clorídrico será igual, olha lá, ó, a massa. Qual era a massa mesmo que eu dissolvi? 23, ó, 5,25 gramas. 5,25 gramas dividido pela massa molar. Qual é a massa molar do ácido clorídrico? Ó? HCl, hidrogênio e cloro. 1,01 é a massa do hidrogênio e 35,45 gramas por mol é a massa do cloro. Assim, eu tenho 36,46 gramas por mol, né, como a massa molar do HCl. Tá? Então, emisão, né, 36,46 gramas por mol. Tá? Vezes ainda o volume na qual essa massa foi dissolvida. Essa massa foi dissolvida em 250 mililitros. Lembra que aqui eu tenho que colocar o volume em litros, né? 250 ml são 0,250 litros, tá? Grama cancela com grama, você vai ter aqui, ó, litro dividido por mol, né? Lembra que aqui a unidade de massa molar é grama por mol, né? Ali, ó, grama por mol. Então, litro dividido por mol aqui embaixo, passa para cima, inverte numerador com denominador, fica mol por litro. E qual é a concentração? Então, vamos usar os números. 5,25 dividido por 36,46 vezes 0,250. Deu lá a minha concentração molar de 0,576 mol por litro. Mol por litro, tá? Essa é a concentração de HCl. Olha lá, ó, que é a própria concentração de H3 ou mais, né? Que a gente tinha definido. Então, eu só vou apagar a massa molar aqui, ó. Então, aqui eu finalizo o cálculo, tá, pessoal? Daqui eu vou vir para cá, tá? Ó, daqui eu vou vir aqui nessa equação e vou calcular o pH, tá? Então, o pH será igual a menos log desse número que eu calculei, 0,576. Deixa todos os números que ficou lá na calculadora, né? O pH da solução será, então, deixa eu fazer aqui, menos log desse número todo aqui que ficou na calculadora, 0,240, tá? 3 algarismos significativos, por quê? Ó, na massa eu tinha 3 algarismos significativos, na massa molar 4, no volume 3. Então eu mantenho a resposta com 3 algarismos significativos. 0,240 é o pH, ou seja, é uma solução muito ácida, o pH quase igual a zero, né? Se essa concentração fosse 1 mol por litro, a gente viu na aula da semana passada, ácido forte como ácido clorídrico. 1 mol por litro é 10 log de 1, né? Log de 1 é zero. Se fosse 1 mol por litro, o pH seria mais ácido ainda, seria zero, né? Mas 1 mol por litro seria mais concentrado do que 0,576 mol por litro, né? Teria pH zero, mais ácido ainda, tá? Então, só para mostrar para vocês que o cálculo é bem simples, basta a gente primeiramente calcular a concentração molar da solução, tá?
E se o ácido for fraco? Aqui a gente não, na química geral, a gente não vai entrar em detalhe nesses cálculos, mas daí a gente usaria o Ka, a constante de acidez do ácido, tá? Lembrando que se o ácido é fraco, isso aqui não é verdade, porque um ácido fraco não se transforma todo em H3O+. A concentração de H3O+, na solução, ela é menor, né, do que a concentração do ácido fraco, né, porque ele se ioniza menos. Se esse ácido aqui fosse fraco, essa concentração aqui em mol por litro, se ela fosse do ácido fraco, ela não seria a concentração de H3O+. A concentração de H3O+, seria menor. E daí o pH seria menos ácido, né? Seria um pouco mais alcalino, né? Porém, a gente não vai entrar nesses detalhes de cálculo de pH para espécies fracas, tá? Pessoal, alguma dúvida aqui no exercício 23? Eu quero fazer mais um para a gente finalizar nossa aula, que é o 24, tá? Nenhuma dúvida aqui? Vamos ao 24, então, para a gente finalizar aqui. Olha o que diz o exercício 24. Calcule o pH de uma solução a qual contém 2 gramas de hidróxido de sódio em 2 litros de solução. Vejam que agora é uma base forte. Antes a gente tinha ácido clorídrico, que era um ácido forte. Agora a gente tem uma base forte, né? Então, novamente, né, calcular o pH 24. Eu quero calcular pH novamente. Agora a solução é de NaOH. NaOH libera para mim sódio e hidroxila. Pessoal, olha só. Se libera hidroxila, é mais fácil eu calcular, então, primeiramente, melhor, é mais fácil eu calcular o pOH da solução. Eu calculo o pOH, que está relacionado com a concentração de hidroxila, e depois eu sei que a soma de pOH com pH é 14, e daí eu chego no valor de pH. Tá? Então, o pOH da solução é menos log da concentração de hidroxila, né? Então, eu tenho que saber qual é a concentração de hidroxila da minha solução para calcular o pOH. E a concentração de hidroxila, a concentração molar de OH- é a própria concentração molar do NaOH, né? A dissociação aqui ó, é 1 para 1. 1 mol de NaOH libera 1 mol de hidroxila. Então, eu calculando a concentração molar do NaOH, eu tenho a concentração de hidroxila, que também é a concentração de sódio, só que o sódio não interessa aqui, né? Eu não quero saber qual é a concentração de sódio. Eu quero saber a concentração de hidroxila para calcular o pOH, para depois calcular a pH. Então, a concentração molar aqui do NaOH nada mais é do que, novamente, a massa dividido pela massa molar vezes o volume, né? A mesma equação que a gente usou anteriormente, tá? Qual foi a massa que eu dissolvi e qual é o volume da solução? Vamos pegar aqui, ó. Eu dissolvi 2 gramas de NaOH em 2 litros de solução, tá? Pessoal, olha só, ele não fala a impureza do NaOH, então eu assumo que é um NaOH totalmente puro. As 2 gramas são totalmente de NaOH, né? 2 gramas em 2 litros, então, massa aqui, então, 2. Deixa eu só ver se é 2,0 ou 2,00, né? 3 algarismos significativos, tá? 2,00 gramas. Qual é a massa molar do NaOH? Então, lá, ó, NaOH, né? NaOH. Sódio, 22,99 gramas por mol. Oxigênio, 16,00 gramas por mol. Hidrogênio, 1,01 gramas por mol. Somando tudo aqui, a gente chega em 40,00, né? Essa é a massa molar, né? Então, coloca aqui, ó, 40,00 gramas por mol. Essa é a massa molar do NaOH, tá? E essa massa foi dissolvida num balão volumétrico de 2 litros de volume. Olha lá o enunciado.
2 litros de volume final, né? Então, aqui o volume 2,00 litros, tá? Vamos fazer a continha para ver quanto que ficou esse número aqui, né? Quanto que ficou essa concentração aqui. Então, eu tenho 2 dividido por, abre parênteses, 40 vezes 2. 2 dividido por 80, né? 0,025, né? 0,025. 3 algarismos significativos, coloca mais um zero. Qual é a unidade aqui? Mol por litro, tá? Ficou curto aqui, né? A unidade é mol por litro. Mol por litro, tá? E agora sim eu calculo o pOH, né? Porque ó, essa concentração de NaOH que eu calculei isso aqui, ó, a concentração de NaOH. Porém, um mol dessa espécie libera um mol de hidroxila. Então, a concentração de NaOH é também a concentração de hidroxila. Então, eu calculei isso aqui, né? Eu jogo aqui agora, tá? Então, o pOH será igual a menos log, logaritmo decimal, né? De 0,0250 mol por litro, né? Vejam que eu estou calculando o pOH, né? Tem que tomar cuidado para quando for uma base, lembrar que você está trabalhando com o pOH e não com o pH. Então, menos log desse número. Deixa eu fazer aqui. Menos log de 0,0250, isso deu 1,60. Eu quero saber o pH e não o pOH. Lembra que eu ainda não terminei o meu cálculo, né? Eu tenho que subtrair de 14, né? Deixa eu só melhorar aqui. Isso aqui, né? Então, eu sei que pH mais pOH para uma solução é igual a 14. Então, o pH da solução será igual a 14 menos o pOH, né, 1,60 ali. Já isolei ali o pH. Isso dá 12,4, né? 12,4, tá? 12,4. Chegamos na resposta final. Pessoal, olha lá. Faz sentido pH 12,4 para uma solução básica? Faz sentido. É um pH básico, né? 12,4 é básico, é maior que 7. Vejam, se você tivesse se perdido, né? E tivesse chegado aqui, ó, 1,60. E você vamos supor que você achava que isso aqui era pH ao invés de pOH, né? Você achava que era pH. Faz sentido uma base com pH 1,6, um pH ácido, menor que 7, não faz sentido. Você detectaria o erro, você detectaria que você, na verdade, não tem aqui pH, e sim pOH, né? 1,60 não faria sentido, né? Para pH de uma base, tem que ser básico. 12,4, sim. Aí você detectaria, né, que você estaria calculando primeiramente pOH e depois corrigindo para pH, tá? Perfeito? Assim, quando você trabalhar com uma base, né, lembra de calcular o pOH, porque se ela for forte, né, a concentração dela é a própria concentração de hidroxila. Só tem que tomar cuidado aqui na ionização, tá? Se é 1 para 1, tá? Olha lá o exercício 25, ó. O exercício 25 é hidróxido de cálcio, tá? No exercício 25 é igual aqui, só que a base é essa aqui, ó. Hidróxido de cálcio, ó. Você tem 2 mols de hidroxila para cada mol da espécie. Então, você calcula a concentração molar dessa espécie, porém, a concentração de hidroxila você tem que dobrar, porque cada mol dela fornece 2 mols de hidroxila quando ela se quebra. Tá? Então, tem que dobrar para daí fazer o cálculo do pOH. Tá? Ok, pessoal? Tranquilos? Então,
Nesta semana, vocês, né, dão uma olhada para finalizar essa lista, tá? Olha o 27 rapidamente, tá? O 27, só para a gente finalizar. O 27, que está relacionado com a agronomia também, ó. O pH do solo depende da sua composição. Assim, caso o pH não se encontre na faixa adequada para determinada plantação, podemos alterá-lo e melhorar a colheita. Então, acertar o pH do solo de acordo com a espécie cultivada, né? Qual alternativa responde corretamente as duas questões abaixo? Então, eu tenho duas perguntas e eu tenho que responder as duas. Qual dos sais você usaria para diminuir a acidez do solo? Toma cuidado, pessoal, que essa questão, às vezes, o pessoal se confunde. Diminuir a acidez é aumentar o pH, então tem que ser sal básico. Ó. Esse primeiro é um sal neutro, não pode. A gente viu. Esse aqui, o cloreto de amônio, foi aquele exemplo que eu dei de sal ácido, também não pode. E o carbonato de sódio é um sal básico. A gente viu o carbonato de cálcio, né? Aqui eu tenho de sódio. Tanto faz, o que importa é o carbonato, porque é o carbonato que sofre a hidrólise, liberando hidroxila que vai diminuir a acidez, vai neutralizar a acidez. Então, essa primeira pergunta aqui é respondida pela letra B ou letra C, tá? Porém, agora vamos olhar para essa outra pergunta: qual dos sais você usaria para aumentar a acidez? Então, tem que ser um sal ácido. Esse primeiro é básico, o cloreto de sódio é neutro, cloreto de amônio sim é um sal ácido, né? Então a resposta seria a letra C, porque responde as duas perguntas corretamente, né? E aqui esses dois últimos são sais básicos. O cianeto de potássio também é um sal básico, porque o cianeto na sua hidrólise vai querer ir a ácido cianídrico e libera hidroxila, é um sal básico também, tá?